Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica, né? Aqui do canal. A videoaula de hoje a gente vai discutir as posições relativas entre retas de R3. Então, o objetivo da aula é, dadas duas equações de retas, como que a gente identifica qual é a posição relativa entre essas duas retas. Então, se essas retas estão no mesmo plano, se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são reversas, como que a partir das equações das retas a gente consegue identificar essas posições entre essas retas, tá? Bom, o foco da aula, como é esse processo de identificação, eu vou fazer a aula mais rápida na parte dos exemplos. Então, eu vou dar a teoria, né, o que significa cada um desses casos, umas figuras ali para vocês terem mentalmente, né, para pensar, quando eu penso em retas paralelas, como que eu pensaria essas retas em R3, né, ou em R2, o que visualmente, né, como que eu enxergo retas concorrentes. E aí a gente vai discutir exemplos, né, uma situação exemplo para cada um dos casos. E aí nessas situações exemplos, vocês vão perceber que o processo de cálculo para verificação, a verificação algébrica dessa posição relativa entre retas, ela é um pouquinho trabalhosa, né? Dá um pouquinho de trabalho ali para a gente fazer os cálculos todo, passo a passo, detalhado. Então, nessa videoaula, a gente vai ver esses passos, né? Eu vou discutir aqui com vocês, olha, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quais são os passos para conseguir identificar cada uma das posições relativas? Ah, fiz até aqui eu consigo tomar tal decisão? Beleza. Ah, não consigo tomar essa decisão. Que decisão que eu consigo tomar a partir desse ponto? Ou eu tenho que fazer mais alguma conta? Então, a gente vai ver isso. Eu não vou fazer todas as contas, eu vou discutir as ideias desses cálculos com vocês e como que a gente interpreta estes resultados. Por quê? Porque são todas contas que a gente já viu em videoaulas anteriores, né? Contas que vocês já sabem fazer e que aí a gente já, eu já fiz em detalhes, né, em videoaulas anteriores esses cálculos. Então, aqui a gente vai entender como que interpreta isso e utiliza esses métodos dentro desse contexto de identificação das posições relativas entre retas, tá? As discussões vão ser feitas aqui para retas que estão em R3, mas alguns desses casos particulares vão recair no contexto de retas que estejam no plano também. Por quê? Você pode pegar duas retas em R3 que estejam no mesmo plano e aí você tem que identificar a posição relativa entre essas duas retas coplanares. Essa discussão de posição relativa entre retas coplanares, ela é exatamente a mesma discussão que é feita para a posição relativa entre retas de R2. Então, não tem um porquê a gente ficar fazendo, né, se alongando e fazendo uma discussão extra só para o contexto de retas em R2, beleza? Então, vamos lá. Bom, dadas duas retas R e S, aqui você pode, né, fixar aí, se for mais fácil para você pensar, já pode começar pensando com uma equação de reta na sua cabeça. Você pode pegar lá uma reta R, que ela seja dada por P igual a mais, deixa eu ver, U da reta R, mais TU. E eu vou pegar aqui uma outra reta S, que seja dado ponto genérico da reta, mais um ponto A1 aqui, A2 aqui, mais S vezes o vetor V, beleza? Vou conferir aqui na teoria se eu coloquei para U o vetor da reta R e V o vetor da reta S, certo? Beleza? Então,
para quem for mais fácil, né, de pensar, isso é uma coisa que a gente vai pegando, né, com o tempo estudando matemática. Tem a teoria. A teoria, tipo, é essa aqui daqui, é o texto, né? Aí você tem que identificar, né, no seu entendimento, se para você é mais fácil ler a teoria com a equação junto, né? Para algumas pessoas é. E aí você vai ler, você vai escrever a equação e você vai ler com a equação junto. Então eu quero duas retas, R e S, porque posição relativa é entre duas retas. E aí eu tenho duas possíveis situações, tá? Eu tô com retas em R3, R e S em R3, então essas retas estando em R3, elas têm uma amplitude aí de possibilidade de se posicionar essas retas dentro do R3. E aí a gente vai começar quebrando em dois casos. Tendo essas duas retas em R3, elas podem ser coplanares, ou seja, estarem situadas no mesmo plano, ou serem reversas, quando R e S não estão situados no mesmo plano. E neste caso, obrigatoriamente, a interseção dessas retas é vazia, beleza? Então, tem nesses dois casos, ou elas estão no mesmo plano, ou elas não estão no mesmo plano. Na videoaula anterior, a gente viu como que a gente identifica se as retas são reversas ou não. São coplanares ou são reversas. Método para identificar coplanaridade e diferenciar, né, retas coplanares de retas reversas. A gente vai usar isso aqui e ir um pouquinho além. No caso das retas estarem no mesmo plano, serem coplanares, a gente tem dois casos possíveis ainda. Se elas forem coplanares, elas podem ser, além de coplanares, elas podem ser concorrentes ou paralelas, no caso de coplanares. O que acontece quando essas retas são concorrentes? Retas que são concorrentes, elas se cruzam. Isso significa o quê? Que existe uma interseção entre essas duas retas, que é um ponto. E neste caso, o I vai ser então o teu ponto de interseção entre essas duas retas. Eu peguei I por palavra interseção, criatividade matemática, né? Não existe. Bom, então, se elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser concorrentes. Se elas forem concorrentes, elas terão um ponto em comum, beleza? Sendo o vetor da reta R e V o vetor da reta S, eu ainda tenho, né? Quando eu tenho duas retas concorrentes, eu tenho um ângulo que pode ser definido entre essas duas retas. E este ângulo entre essas duas retas é o ângulo entre os vetores U e V, que a gente vai chamar de θ. Esse ângulo θ, ele vai ser aí um ângulo entre 0 e 180 graus, tá? Bom, essa é a situação em que eu tenho retas concorrentes. Aí você pode pensar, né, memória, o que seriam, né, fazer um desenho lá para você. Retas concorrentes, é uma figurinha assim, estão no mesmo plano, possuem um ponto de interseção e vão te gerar uma figura mais ou menos desse tipo. O ponto de interseção entre essas duas retas é o que eu vou chamar de I. Segundo caso de retas que estão no mesmo plano, é a situação em que elas são paralelas. Se essas retas forem paralelas, então elas não possuem interseção. E aí a interseção U inter R, a interseção das duas retas, vai ser um conjunto vazio. Neste caso, no caso em que as retas são paralelas, os vetores diretores das retas R e S são múltiplos um do outro. Então, eu tenho uma multiplicidade entre os vetores são linearmente dependentes e, além disso, o ângulo entre essas duas retas é um ângulo zero ou π. O ângulo entre os vetores diretores dessas duas retas é um ângulo de zero ou π. Porque o que está acontecendo com essas retas? Você está com elas posicionadas, né? Tipo, calma aí. Você está com retas assim, ó, uma do ladinho da outra, certo? Então, o que está acontecendo com os vetores diretores dessas retas? Esses vetores são paralelos.
são linearmente dependentes, são paralelos. Esses vetores serem paralelos significam que eles são múltiplos um do outro. E aí, naturalmente, o ângulo entre esses vetores, que é calculado na representação desses vetores lá na origem de R3, é um ângulo de 0 a 180 graus. Esse ângulo entre esses vetores é calculado. Você coloca os dois, uma cópia, né, de cada um desses vetores nessas duas retas paralelas na origem de R3, traça o plano passando por esses dois vetores e a origem vai calcular o ângulo ali nesse plano. Esse ângulo vai ser um ângulo de 0 ou 180 graus. Um caso particular de retas paralelas é a situação em que essas retas são coincidentes, tá? É o caso da coincidência de retas, que na verdade você teria ali na coincidência, você tem duas equações para descrever exatamente a mesma reta. Então, o que acontece nesse caso de retas coincidentes? Como que eu identifico que elas são paralelas distintas e são exatamente a mesma reta? Bom, para que elas sejam paralelas ou coincidentes, eu preciso ter que o vetor diretor dessas duas retas seja múltiplo escalar um do outro. Eu tenho que ter vetores linearmente dependentes. Feito isso, eu identifiquei, concluí que os vetores são linearmente dependentes, eu tenho, portanto, duas retas que são paralelas. A dúvida é, elas são paralelas do tipo coincidentes ou elas são paralelas do tipo interseção vazia? Como que a gente identifica isso? Você verifica se tem um ponto da reta S, pega um ponto qualquer da reta S e verifica se ele pertence à reta R. Se você pegar e garantir que o A2 é um ponto de R, se você fizer a conta lá, e concluir, né, que o A2 pertence à reta R, isso vai implicar que as retas são iguais. Por quê? Porque retas que têm mesma direção, se tiverem um ponto em comum, tem todos os pontos em comum, tá? Essa é a brincadeira. Então, basta que um deles, que exista um ponto em comum, que você tem retas coincidentes, na verdade. E se eu testar o A2, verificar que ele não pertence à reta R, então automaticamente essas retas são paralelas com interseção vazia, beleza? E aí, isso é a discussão, né, quando eu estou olhando para retas que estão no mesmo plano. Só que note que a gente está trabalhando aqui com retas em R3 que coincidentemente são retas coplanares, ou seja, que existe um plano que contém essas duas retas. Essa discussão de concorrência e paralelismo, ela é válida em R2 também. A diferença é que em R2 os vetores diretores dessas retas serão vetores em R2 e não em R3, tá? Então vai funcionar essa discussão em R2 e automaticamente, se você está em R2, as retas são automaticamente coplanares, porque o R2 é um único plano. Em R3, eu tenho a opção de ter retas que não estejam no mesmo plano, que sejam chamadas retas reversas. E aí, automaticamente, no contexto de retas reversas, eu não tenho interseção entre essas duas retas. O que acontece com muitos exercícios é que, se as retas forem reversas, eu não tenho interseção. Se as retas forem paralelas distintas, eu também não tenho interseção. Se elas forem paralelas coincidentes, então você vai ter todo mundo coincidindo, todos os pontos coincidindo. E se elas forem concorrentes, elas estiverem no mesmo plano e forem concorrentes, eu tenho um único ponto de interseção entre essas duas retas. E muitos exercícios pedem para calcular este ponto. Então, a gente vai verificar como faz isso também nessa videoaula, beleza? Então, bora lá. Entendemos essas coisas. Vou colocar aqui umas imagens, então, de situação para retas paralelas, concorrentes e reversas, para vocês terem em mente, e a gente vai ver exemplos, então, de como, né, que cálculos que eu tenho que fazer, dadas duas equações de retas, que contas que eu tenho que fazer para poder identificar em que situação que eu estou. Bora lá. Então, esse é um exemplo de retas que são concorrentes. Eu gosto de pensar, quando eu estou pensando em retas em R3, e eu quero identificar esses três casos, eu gosto de olhar para o cubo, porque no cubo eu tenho as três situações. E é mais fácil, me ajuda a visualizar, até porque
se você é uma pessoa que tem muita dificuldade para enxergar essas coisas, você pode pegar uma caixinha. Pega um cubo, pega uma caixinha e visualiza isso na sua mão. Né? Você pode riscar uma caixinha de papel e tal. E aí você pode fazer os riscos e visualizar essas retas acontecendo. Tá? Então, acho mais fácil olhar para o cubo por causa desse elemento, né, que você pode ter disponível aí no seu dia a dia. Então, retas concorrentes, por exemplo, essas duas retas, elas têm interseção nesse ponto, certo? Tem um ponto em comum entre essas duas retas. E vai ter um plano que contenha essas duas retas, tá? Elas serem concorrentes, existe um plano que contém essas duas retas. É um plano meio estranho de visualizar nessa figura, mas ele tá aqui, tá? Ele existe, ele tá aí e tal. Vai dar um pouquinho de trabalho, quem tiver capacidade visual 3D melhorzinha aí consegue ver um plano cortando. Então esse meu cubo aqui ao meio bem bonitinho, tá? O próximo caso é o caso de retas paralelas, por exemplo, essas duas, você tá pegando aqui a aresta superior e a aresta inferior de uma mesma face do cubo. Esses caras são paralelos naturalmente, né? Porque são retas no mesmo plano, paralelismo automático. Claro que eu posso fazer essa reta superior aqui, que está na aresta superior desse cubo, passear para qualquer uma dessas arestas aqui também, né? Na face oposta também vai continuar sendo paralela, tá? E uma situação, exemplo de retas reversas, que você está pegando uma reta aqui da base do cubo e uma da tampa do cubo, que não são paralelas nitidamente, que se estivessem no mesmo plano seriam concorrentes. Se eu projetasse essa do cubo superior para o plano da base ali da tua caixa, você teria duas retas concorrentes, mas elas estão em planos separados, em planos paralelos. E como elas estão em planos paralelos e né, você tem essa questão da concorrência aí que estaria acontecendo se estivesse no mesmo plano, você não consegue encaixar essas duas retas no mesmo plano e, portanto, essas retas são reversas. E sendo reversas, elas não possuem ponto de interseção, tá? Então, fica essas três imagens, né, para diferenciar os três casos: paralelismo, concorrência, paralelismo e retas reversas. Bora fazer uns exemplos, então? Vamos lá. Antes de fazer os exemplos, vamos ver, que eu já tô indo lá para frente. Vamos ver como que a gente verifica isso, né? Que teoria que a gente tem para ajudar a gente nisso. Então, aqui eu vou pegar RS, se R e S são retas paralelas, serão também coplanares. Por quê? Porque o produto misto de vetor U, vetor V e vetor A1, A2 vai ser igual a zero para A1 pertencente a R e A2 pertencente a S. Então, você pode pensar aqui, eu vou escrever aqui para facilitar de novo, né? Eu vou pegar um ponto P qualquer, A1 mais T vezes o vetor U, essa é a minha reta R, e a minha reta S, um ponto Q qualquer. Ai, gente, desculpa que o meu Q é péssimo, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Um ponto Q qualquer, A2, um ponto dessa reta, SV. Então, aqui a gente tem as duas equações de retas. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar três vetores, tá? Quais vetores? O vetor diretor da reta R, o vetor diretor da reta S e o vetor ligando as duas retas, que é um vetor ligando o ponto A1 ao ponto A2. Então, eu tenho três vetores em R3. Se as duas retas são paralelas, o que vai acontecer? O vetor U e o vetor V serão múltiplos escalares um do outro. Então, na hora de calcular este produto misto, que é o determinante dessa matriz com o vetor U na primeira linha, V na segunda e o vetor A1, A2 na terceira linha, o vetor U e o vetor V serão múltiplos um do outro. Duas linhas múltiplas me gera determinante igual a zero. Portanto, se as retas são paralelas, elas também serão coplanares. Por quê? Porque o produto misto é zero, e quando o produto misto desses três vetores é zero, eu tenho coplanaridade das retas.
Se as retas não forem paralelas, dizer que este produto misto é igual a zero é dizer que esse produto misto é igual a zero é dizer que as retas são coplanares. Mas se elas não forem paralelas, essa condição de coplanaridade garante que as retas serão concorrentes. Eu já tenho o não paralelismo. Eu adiciono à informação o fato de ser coplanar. Mas se duas retas estão no mesmo plano, elas são paralelas ou elas são concorrentes. Então, automaticamente, eu tenho a concorrência dessas duas retas. Elas serão concorrentes. As retas R e S são reversas se e somente se esse produto misto for diferente de zero. Porque aí eu tenho volume gerado por esses três vetores, eles geram um cubo, então eu tenho uma diferença aí, né? O que você está falando quando você brinca com isso aqui é essencialmente que você vai colocar um vetor aqui, um vetor para lá e um vetor para cá. Então, você tem aqui um vetor para cá, parará, um vetor ligando as duas retas e um vetor lá em cima. Então, você tem um caminho que te geraria ali um cubo, né? Então, você está dizendo, se o produto misto for diferente de zero, esses três vetores geram um cubo em R3 e, portanto, as retas são reversas. Portanto, como que eu estudo posição relativa de duas retas? Eu começo achando esses três vetores, né? Eu identifico, então, os dois vetores diretores, o vetor diretor de cada uma das duas retas, e identifico um terceiro vetor, que é o vetor A1, A2, que é um vetor ligando um ponto da reta R ao ponto da reta S. Então, eu preciso achar um ponto de cada reta para fazer esse vetor ligando essas duas retas. Tendo esses três vetores, a gente calcula o produto misto, que é a primeira etapa. Calculado o produto misto, a gente vai concluir, então, coplanaridade ou reversas. Fechou? Vamos testar isso aí, então. Primeiro exemplo, estude a posição relativa das retas R1 e R2. Aqui a reta R1 está dada com equação reduzida e a reta R2 está dada com equações paramétricas. O que a gente precisa? A gente precisa de um vetor diretor de cada uma das duas retas e a gente precisa de um ponto de cada uma das duas retas. Esse é o nosso primeiro serviço. Encontrar um vetor diretor e um ponto para cada uma das duas retas. Então, bora lá. Eu vou pegar a minha reta R1, que está dada como uma equação reduzida, e vou fazer a seguinte truque aqui, né? Para facilitar a identificação do vetor diretor e um ponto da reta. Eu vou chamar esse x, que está sendo parâmetro aqui, de outra letra. Por exemplo, t. Tá? A escolha de t não foi muito feliz aqui, poderia ter sido um s, não importa. Tá? Mas eu vou dar outro nome para esse cara. Vou chamar de t. Então, eu vou ficar... Com isso, eu transformo a minha equação reduzida em uma equação paramétrica para a reta R1. E aí, eu fico, então, com x igual a t, y igual a 2t menos 3 e z igual a menos t. Da equação paramétrica, é fácil de identificar um ponto da reta e o vetor diretor. Aonde que está o ponto? As coordenadas do ponto, multiplicando o parâmetro. Então, na equação do x, multiplicando o parâmetro t, eu tenho 1. Na equação do y, multiplicando o parâmetro t, eu tenho 2. E na equação do z, multiplicando o parâmetro t, eu tenho menos 1. Portanto, o vetor 1, 2, menos 1 funciona como vetor diretor dessa reta R1. E eu vou pegar um ponto. Não tenho constante na equação do x, é 0. Na equação do y, a constante é menos 3. Na equação do z, eu não tenho constante. Portanto, um ponto dessa reta é o 0, menos 3, 0. Vou fazer a mesma coisa para a reta R2. Achar um ponto e o vetor diretor. O ponto está aqui, ó, 1, 4 e 0. O vetor diretor, menos 3, menos 6 e 3. Fechou? Feito. Identificado o ponto e identificado vetor diretor de cada uma das duas retas. O que a gente vai fazer agora? Caminho mais rápido. Pegar os dois vetores diretores e verificar se os vetores diretores dessas duas retas são LD, são paralelos.
Se eles forem paralelos, a gente vai ter que as retas serão paralelas ou coincidentes. Se eles não forem paralelos, a gente parte para a próxima etapa para verificar então se as retas são coplanares ou não. Então, eu vou olhar para os dois vetores diretores e vou observar que o meu vetor V, ele é igual a menos 3, menos 6 e 3, que é igual a menos 3 vezes o vetor U, que é 1, 2 e menos 1. Ó, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 3 vezes menos 1, 3. Então, os vetores são múltiplos um do outro. O vetor V é menos 3 vezes o vetor U. Portanto, essas retas R1 e R2 são paralelas ou coincidentes, porque os vetores diretores são múltiplos um do outro, são LD. Como que eu diferencio de paralelismo o paralelismo da coincidência? Eu pego um ponto de uma reta e verifico se ele pertence a outra, se ele satisfaz a equação da outra reta. Se satisfizer, retas coincidentes. Se não satisfizer, retas paralelas distintas. Então, bora fazer isso. Eu vou pegar o ponto A, que é um ponto da reta R1, a gente tinha encontrado aqui, ó. Esse cara é um cara da reta R1, eu vou verificar se ele está na reta R2, se ele pertence à reta R2. O ponto A de coordenada 0, menos 3, verificar se ele está na reta R2, é pegar a equação da reta R2, substituir esse ponto aqui e verificar se funciona. Aonde que a gente substitui? A gente substitui no x, y, z. E aí a gente vai verificar se em cada uma das três equações o valor de t é o mesmo, né? Então, para a terceira equação, se eu faço a continha aqui, o meu t tem que ser igual a 0. Para que 0 seja igual a 3t, o t tem que ser igual a 0. Mas se eu coloco t igual a 0 aqui, ó, eu fico com menos 3 igual a 4. Contradição. Ponto. Acabou. Não é ponto da reta. O A não pertence à reta R2. Só por aí eu já concluo que o A não pertence à reta R2. Se ele não pertence à reta R2, essas retas são paralelas. E aí, por paralelas, entenda paralelas do tipo R1, interseção com R2 é vazio. Tá? A interseção dessas duas retas é vazia, não existe. Próximo exemplo. Eu quero a posição relativa agora dessas duas retas, reta R1 e reta R2. Só que a reta R1 é dada por equações simétricas e a reta R2 é dada por equações paramétricas. Qual que é o primeiro serviço? Identificar um vetor diretor para cada uma das duas retas e um ponto para cada uma das duas retas. Então, bora lá. Identificar os vetores diretores e um ponto. Na reta R1, que é dada por equação simétrica, aonde que está o ponto? No numerador, x menos 0, y menos 1, z menos 0. Está lá no numerador, portanto, um ponto é o 0, 1, 0. E no denominador, a gente tem as coordenadas do vetor diretor, que são 2, menos 1 e 1, porque não tem ninguém aqui dividido por 1, certo? Se não tem ninguém dividindo, você pode assumir que esse cara aqui é 1. Então, achei um vetor diretor para a reta R1. Agora, eu vou na reta R2, que é uma reta dada por equações paramétricas. O ponto são as constantes, 2, 0 e 1, e o vetor diretor multiplicando a variável, menos 4, 2 e menos 2. Tá aqui o vetor diretor. Próxima etapa. Primeira etapa está feita. Achei ponto e achei vetor diretor. Agora, a gente vai comparar os vetores diretores. Verificar se eles são LD ou LI, né? Essa é a nossa próxima etapa. Só que olha só o que acontece aqui. O vetor V é menos 4, 2, menos 2, ele é menos 2 vezes o vetor U, certo? E aí você conclui, então, que eles são múltiplos um do outro, portanto, essas retas são paralelas ou coincidentes. Vocês devem estar se perguntando como que eu achei esse menos 2 tão rápido, né? Lembra daquele truquezinho? Você vai pegar o vetor V e dividir pelo vetor U. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 4 por 2 tem que ser igual a 2 por menos 1, que tem que ser igual a menos 2 por 1. Tá aqui o meu menos 2, tá? Funcionou, é igual nos três casos, então os vetores são paralelos. Esse é o truque para achar essa constante que eu tô exibindo aqui, ó, com naturalidade, como se fosse trivial encontrar ela. É mais ou
ou menos trivial mesmo, né? Não é tão assim difícil. Vamos lá. Então, essas retas são paralelas ou são coincidentes. O que a gente precisa verificar agora? Se um ponto da reta R1 pertence à reta R2. É isso, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ponto, o ponto A, que é o ponto de coordenadas 0, 1 e 0, e vou verificar se ele satisfaz a equação da reta R2. Tá? É isso. É isso sempre, então a gente vai fazer o que tem que ser feito. Beleza. Pela segunda equação, eu tenho que o meu t tem que ser igual a meio. Aí você chegou no teu t igual a meio e você vai fazer a seguinte brincadeira. Olha, substitui esse t igual a meio nessa equação de baixo aqui, ó. Menos 2 vezes meio mais 1, ops, 0, cheque, satisfez. 2 menos 4 vezes meio, menos 4 dividido por 2, 2 com o sinal de menos, 2 menos 2, 0, cheque, satisfez a primeira equação. Portanto, o ponto pertence à reta. Conclusão, o ponto A pertence à reta R2. Se o ponto A pertence à reta R2, basta você pegar t igual a meio. O que a gente conclui disso? As retas, nesse caso, são coincidentes. Por quê? Porque os vetores diretores são paralelos e você tem um ponto em comum entre essas duas retas. Acabou, tá? Próximo exemplo. Estude a posição relativa entre essas retas R1 e R2. A reta R1 dada por equação simétrica, a reta R2 dada por equação paramétrica. Primeira etapa é a mesma, sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Tira um ponto de cada reta e o vetor diretor de cada uma das duas retas. Segunda etapa, verifica se os vetores diretores são LI ou LD, se eles são múltiplos um do outro ou não, se eles são paralelos ou não, certo? Então vamos lá, vamos pegar os pontos e os vetores. Na reta R1, o ponto está aqui em cima, ó. O 2 soma 0 e o 5. Então, 2, 0, 5. O vetor diretor está aqui embaixo. 2, 3 e 4. Está aqui o teu vetor. Ponto. Vou para outra reta. O ponto 5, 2 e 7. 5, 2, 7. O vetor diretor 1, menos 1 e menos 2. Achei os vetores. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Comparar os vetores U e V e verificar se eles são paralelos ou não. Como que a gente faz isso? Aquela brincadeira do U quocientado por V. Vou fazer isso para cada um dos três casos. Só que aqui vai dar 2 dividido por 1, que é 2, 3 dividido por menos 1, que é menos 3. Ponto. Já deu errado. Já não funciona. Conclusão, os vetores diretores não são LDs. Isso aqui implica que U e V são LIs, tá? Porque a comparação é apenas entre dois vetores. Eles são LIs. Se eles são LIs, as retas não são paralelas. Se elas não são paralelas, que opções que a gente tem? Elas são concorrentes ou elas são reversas. Como que eu sei se elas são concorrentes ou reversas? Eu vou comparar, decidir agora, né? Para ver se elas são concorrentes ou reversas. Aí, essencialmente, é verificar se elas estão no mesmo plano ou não. Se elas estiverem no mesmo plano, concorrentes. Se elas não estiverem no mesmo plano, reversas. Como que eu verifico coplanaridade? Produto misto de três vetores. O vetor U, o vetor V e o vetor AB, nesse caso, tá? Deixa eu ver se eu fiz a conta do vetor AB. Não fiz. Eu vou voltar para cá, fazer a conta do vetor AB. Ó, a gente tem que calcular as coordenadas do vetor AB. O vetor AB é dado por B menos A. Então, você vai pegar ali, ó, o teu B, que é 5, 2, 7, menos o A, que é 2, 0, 5. Se eu faço essa conta, ficou com 3, 2 e 2. Esse é o meu vetor AB. Esse é o cara que vai na terceira linha, né? Na terceira linha da matriz que me dá o produto misto, ok? Então, vamos pegar o cara aí. 3, 2 e 2. Memorizou? Olha só, quem que tá aqui? 3, 2 e 2.
Quem que eu preciso ainda? Do vetor u e do vetor v. Então, eu pego o vetor u, 2, 3 e 4, v, 1, menos 1 e menos 2. Beleza. Pego esses três vetores e calculo o produto misto desses três vetores. O produto misto desses três vetores é o determinante desta matriz 3 por 3, tá? Tem U na primeira linha, V na segunda e o AB na terceira. Eu vou afirmar aqui para vocês que este determinante dá 0, beleza? Você faz um pause no vídeo aí, dá um pause no vídeo, calcula esse produto misto, esse determinante, certifique-se de que a minha conta tá certa, é sempre bom, tá? Não confiaria em mim, não, se eu fosse vocês. Verifique se a conta tá certa e que chegamos a determinante igual a 0. E daí que o determinante é igual a 0? O que a gente faz agora? Bom, se o produto misto é 0, o que a gente conclui disso? A gente conclui que as retas são coplanares. Só que os vetores diretores, eles não são paralelos. Se eles não são paralelos e as retas estão no mesmo plano, automaticamente essas retas são concorrentes. Essa é a discussão. Elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, existe um ponto de interseção entre essas duas retas. Quem é? Tá? Existe. Quem é? Deixa no ar aí e vocês podem calcular depois, tá? Próxima etapa. Próximo exemplo, eu quero estudar a posição relativa entre essas duas retas aqui agora. A primeira está dada em equações reduzidas e a segunda está dada em equações simétricas, tá? Essa R2 aqui, ó, equação simétrica da reta. R1, equação reduzida, e R2, equação simétrica. O que a gente precisa fazer? Extrair o ponto e o vetor de cada uma das duas retas. Um ponto e o vetor diretor de cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Isso costuma dar problema para os alunos, não sei porquê. Então, primeira reta, eu tenho que extrair ponto e vetor diretor. Eu vou dizer para vocês, faz assim, ó. Troca esse x que está aqui por um s. Se você trocar esse x por um s, o que vai virar? Você vai ter um x igual a s como primeira equação e aqui vai aparecer um s. Então, você identifica fácil aí quem que é o teu vetor diretor, tá? Quem que vai ser esse cara? Deixa eu colocar x igual a s aqui na primeira linha. Aí, quando você faz essa brincadeira, automaticamente você transformou a tua equação, que era uma equação reduzida, fazendo x igual a s, e trocando esse cara aqui por s, você transformou a tua equação reduzida em uma equação paramétrica. E isso te facilita a vida para encontrar o ponto e o vetor diretor, tá? Então, o ponto é 0, 3 e 0, 0, 3, 0, e o vetor diretor vai ser 1, 0 e 2, 1, 0, 2. Agora, nessa aqui equação simétrica, o vetor diretor tá no denominador. Ah, professora, não tem nada. Pois então coloque o cara que não precisa escrever, que é 1, porque se não tem nada, tá dividido por 1, dá na mesma. E o ponto em cima também não aparece, então, por exemplo, a origem é um ponto dessa reta, tá? Mais fácil possível. Beleza, feito isso, a gente vai verificar agora se esses vetores são paralelos ou não. O paralelismo dos vetores é fazer essa brincadeira aqui, né? Eu fazer, nesse caso aqui, U dividido por V. Não dá para fazer V dividido por U, porque o vetor U tem um zero, aí não dá para dividir por zero. Então, faz o contrário. 1 dividido por 1 dá 1, 0 dividido por 1 dá 0, pronto, já não funcionou. Esses vetores já não são múltiplos um do outro e, portanto, essas retas não são paralelas. Show? Tenho que as retas não são paralelas, o que eu vou verificar agora? Se elas estão no mesmo plano ou não estão no mesmo plano. Porque se elas estiverem no mesmo plano, elas serão concorrentes, e se elas não estiverem no mesmo plano, elas serão reversas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor U, o meu vetor V e o meu vetor AB. Quem que é o meu vetor AB? O meu vetor AB, ele é B menos A. Só que B menos A, B é 0, 0, 0, A é 0, 3, isso aqui vai dar 0, menos 3 e 0. Por exemplo, poderia ter pego o vetor BA para não ter esse 0 no meio do caminho? Poderia. Faz diferença nas contas? Não.
Tem um sinal de menos a mais aí, não vai fazer diferença nas contas. E aí eu vou gerar aqui o meu vetor AB na terceira linha. Fiquei com uma matriz 3×3, calculo o determinante dessa matriz, nesse caso deu menos 3. O que me importa quando eu estou fazendo o produto misto para essa discussão? Se ele é igual a zero ou diferente de zero, é isso que importa. Como ele é diferente de zero, as retas não são coplanares, ou seja, elas não estão no mesmo plano. E se elas não estão no mesmo plano e os vetores diretores não são paralelos, a gente conclui que essas retas são reversas. Ponto, acabou. Se elas são reversas, elas não têm ponto de interseção, não tem mais nada para fazer, acabou o exercício. Fechou? Agora a gente vai ver como que a gente encontra, né, a interseção de duas retas, porque a gente verificou que as retas têm interseção ou não têm interseção, e aí, beleza, tem interseção, como que eu acho esse ponto, tá? Então, duas retas R1 e R2, coplanares e não paralelas, elas são concorrentes, certo? Se elas forem concorrentes, elas têm um ponto de interseção entre essas duas retas. Existe um ponto em R3 que pertence às duas retas simultaneamente. Como que a gente encontra esse ponto? A gente encontra esse ponto resolvendo um sistema linear formado pelas equações das duas retas. Você vai pegar a equação da reta R1, a equação da reta R2, gerar um sistema com todas essas equações e resolver esse sistema linear. Acredite, isso vai te dar o ponto de interseção das duas retas. Então, aqui eu tenho duas retas concorrentes e eu quero o ponto de interseção entre essas duas retas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui disso acontecendo. O que eu fiz? Eu peguei as equações da reta R1, da reta R2 e vou gerar um sistemão aqui, ó, gigantesco, com todas essas equações. Dão 5 equações, beleza, não tem problema, funciona. Peguei as 5 equações, você vai resolver o sistema, literalmente. Como que resolve o sistema? Ah, o x é igual a menos t, então nós vamos trocar esse t que está aparecendo aqui e esse t que está aparecendo aqui, a gente vai trocar por x, beleza? Então, eu vou ficar com, vai trocar por menos x, na verdade, né? Então, ficar com menos 2x é igual a menos 2. Ah, então eu tenho duas equações para y e duas equações para z. Então, o 3x menos 1, que é uma equação para z, tem que ser igual a outra equação para z, que é 2x. Bom, então isso aqui dá 3x menos 2x igual a 1, que vai me dar x igual a 1. Pronto, calculado o valor de x. Calculei o valor de x, que é a parte que importa, aqui, ó, pá, calculou, eu vou lá no meu z. O meu z é 2 vezes o meu x. Bom, então o meu z é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Pronto, tá calculado o valor de z. Falta quem? Falta o y. O y, ele é, por exemplo, 1 menos 2x. Então, o meu y vai ser 1 menos 2 vezes 1, que é 2. 1 menos 2 é menos 1. Pronto, encontrei o valor de y. Conclusão, o ponto de coordenadas 1, menos 1 e 2 é o ponto de interseção entre essas duas retas. Acabou. Monta e resolve o sistema. Claro que para você chegar neste ponto, você tem que antes saber que as retas são coplanares, que são concorrentes e que este ponto existe. Então, você resolve o sistema vai ser um sistema possível determinado, ou seja, possível com solução única. Existe a solução e ela é única. Resolveu o sistema, acabou. Próxima situação. Dadas duas retas R1 e R2 não paralelas, tá? Com vetores diretores U e V, qualquer reta ortogonal a ambas as duas retas, ela terá como vetor diretor o produto vetorial de U por V. Então, quando você pega o vetor U e você pega o vetor V e você calcula o produto vetorial desses dois vetores, do vetor U e do vetor V, que são os vetores dessas duas retas não paralelas, então você tá, se elas estiverem no plano, seriam retas aqui, reta aqui, então você tem, deixa
Deixa eu brincar aqui um pouquinho, né? Você tem um vetor para essa reta aqui, você tem um vetor para essa reta aqui, você vai calcular o produto vetorial desses dois caras, vai te dar um vetor aqui, ortogonal a esses dois. Isso a gente já discutiu, né? Em videoaulas anteriores, que se eu pego o produto vetorial de dois vetores, o vetor que eu obtenho como resultado, ele é ortogonal a esses dois vetores. O que vai acontecer? Se eu descrever, se eu quero uma reta que seja ortogonal à reta R1 e ortogonal à reta R2, esse vetor dado, produto vetorial de U por V, ele vai ser possível, né? Você pode usar ele como vetor diretor da reta que seja ortogonal a R1 e R2. Eu quero escrever uma reta ortogonal a R1 e R2, esse cara serve. Posso pegar um múltiplo escalar de W? À vontade, tá? Você pode pegar qualquer múltiplo escalar de W, sem problema nenhum. Mas o fato é que o W vai resolver o teu problema, tá? Então, vamos ver como é que um exemplo disso acontecendo. Determine as equações simétricas da reta R, que passa pelo ponto A e é ortogonal à reta R1 e à reta R2. Então, eu sei por onde ela vai passar e sei que ela tem que ser ortogonal a essas duas retas. Como que eu encontro as equações da reta R? Eu começo procurando o vetor diretor da reta R1, depois o vetor diretor da reta R2, aí eu calculo o produto vetorial entre esses dois caras, encontro um vetor para a reta R e escrevo a equação, tá? Bem tranquilo. Então, vamos lá, vamos ver como é que faz isso. Eu vou pegar a reta R1, a reta R1 tem um ponto 2, 1 e 0, vetor diretor menos 1, 2 e menos 3. A reta R2, ela tem um ponto 1, 2 e 0, e ela tem como vetor diretor menos 3, 0 e menos 1. Então, achei um ponto de cada reta, um vetor diretor de cada reta. Agora, eu vou pegar os dois vetores diretores, que eu já sei que não são paralelos, e vou calcular o produto vetorial desses dois caras, certo? Calculo o produto vetorial desses dois caras, é o determinante dessa espécie de matriz aqui, que não é exatamente uma matriz, né? E aí, vai me dar um vetor de coordenadas menos 2, 8 e 6. Gente, eu fiz uma videoaula especificamente ensinando a calcular produto vetorial e ensinando a calcular produto misto, tá? Estão na playlist lá para trás. Então, eu não tô fazendo aqui, porque a gente já fez na playlist lá atrás, eu tô discutindo as ideias aqui do passo a passo que você tem que fazer para resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, achei o vetor diretor, menos 2, 8 e 6. É verdade que um múltiplo escalar qualquer desse cara aqui também funciona. Então, eu poderia multiplicar por meio e chegar no vetor menos 1, 4 e 3. Esse cara aqui também serve como vetor diretor dessa minha reta que eu quero escrever, que é ortogonal à reta R1 e à reta R2. Preciso fazer isso? Não preciso. Eu posso só usar esse produto vetorial e acabou, tá? Então, como que eu escrevo a equação simétrica? A equação simétrica tem no denominador, né, o vetor diretor. Como nenhum desses caras é igual a zero, é o caso mais simples possível de equação simétrica. Então, só joga lá x dividido por menos 2, y dividido por 8 e z dividido por 6, tá? Só coloca ali, pá. Agora, no numerador, eu preciso colocar as coordenadas do ponto. Então, é x menos a coordenada x do ponto, menos com menos mais, y menos a coordenada y do ponto, portanto, y menos 1, e z menos a coordenada z do ponto, portanto, z menos 3, porque o ponto que eu quero que a reta passe é esse cara aqui, é o a de coordenada menos 2, 1 e 3. E isso tá aqui, ó, esta reta R com esta equação, ela vai ser ortogonal à reta R1 e vai ser ortogonal à reta R2. Por quê? Porque o vetor diretor dessa reta é ortogonal ao vetor U e ortogonal ao vetor V, porque ele é o resultado do produto vetorial desses dois caras. Beleza? Entendido, gente? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários pra gente ir discutindo, né, as ideias que aparecerem, ou
dependendo da dúvida, né, que aparecer aí, a gente grava uma outra aula para sanar essas dificuldades, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, que o conteúdo tenha ajudado. Deixa o like e se inscreve no canal para me ajudar a verificar, né, e entender que esse conteúdo está ajudando alguém. E também para que mais pessoas consigam, né, ter acesso a esse material. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima videoaula.